Eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 31. Deus, quando Ele sempre coloca uma palavra no meu coração, ela sempre é especial, né? A palavra de Deus, ela é por si só poderosa. A gente não precisa sentir nada para que ela seja poderosa, porque ela é poderosa por si, pelo Espírito Santo. Mas existem algumas palavras que Deus coloca no meu coração que me dão muita alegria, sabe? Desde quando Deus começa a colocar, gerar ela em mim, eu começo a sentir uma alegria que eu não sinto todas as vezes. Eu sinto alegria todas as vezes, mas algumas são especiais e essa é uma delas. Quando Deus começou a colocar no meu coração essa palavra, eu comecei a sentir muita alegria. E eu comecei a perceber que todas as vezes que é uma palavra direcionada a respeito daquilo que Jesus disse, toda a Bíblia ela aponta a Jesus, mas tem alguns textos da Bíblia que são palavras dele mesmo. Então eu comecei a perceber que essas palavras são as que me tocam profundamente, e essa é uma delas. Mateus capítulo 6, versículo 31. Nós vamos ler até o 34. Diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Irmãos, esse texto, quando Jesus diz, ele diz, não andeis inquietos, como os gentios, dizendo o que comeremos, o que beberemos, o que nós vamos nos vestir, e outras tantas preocupações, né? Aqui nesses 3 itens citados aqui, a gente pode colocar toda a nossa vida, todas as nossas preocupações. E Jesus diz assim, como os gentios se preocupam, e procuram todas essas coisas. De certo, o vosso Pai bem sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Então Jesus ele não diz assim, olha, você é um ET, você não precisa dessas coisas. Não. Jesus disse, o Pai sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Porque é necessário para a vida, a vestimenta, a comida, o trabalho, etc. É normal, até porque nós serviremos a Deus aqui, nessa terra. Amém? Então não dá para aceitar Jesus, entrar numa bolha e ali você viver. Não trabalho, não faço mais. Não, não é isso. Seguir a Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus nos tira das trevas, nos coloca na luz e faz com que a gente brilhe no mundo. Então, Deus sabe de todas as nossas necessidades. Mas Jesus aqui faz uma distinção, ele coloca aqui 2 classes. Os gentios, que procuram todas essas coisas, e nós, servos do Senhor. E o que Deus espera, o que Jesus espera de nós? Que a gente não fique inquieto por essas coisas. Que a gente viva. E no final ele diz, basta o seu mal cada dia. Não se preocupe com o que vai acontecer amanhã. Porque para quem é mais ansioso um pouco, o amanhã consome, né? Você pensar no amanhã, no depois de amanhã e no meio, você vai sendo consumido por aquilo que pode ainda acontecer. Sendo que Deus pode mudar a sua vida por completo em 1 segundo. Porque do mesmo tempo que nós estamos aqui, por exemplo, vivos, daqui a 1 hora podemos não estar mais vivos. Ou 10 minutos, 5 minutos. Porque a vida está na mão de Deus. E as bênçãos também estão na mão de Deus. Deus pode te surpreender em segundos, em minutos. Deus pode mudar a sua vida por completo, porque Ele é o Senhor da vida. Amém? Então, por isso Jesus fala, não vos inquieteis, não se preocupem.
Deus sabe do que vocês precisam. Não fiquem inquietos, vivam em paz, porque Deus sabe de cada uma das suas necessidades. Mas entre esses dois pontos, de não se preocupar, não ficar inquieto e perder a paz por isso, Jesus disse também, não se preocupe com o dia de amanhã, viva o hoje. Tem que viver, tem que pensar, tem que se planejar. O hoje é o quê? É você ser uma pessoa organizada, disciplinada. Você entender que para viver com Jesus existe uma regra, existe princípios a ser seguidos. O hoje. O amanhã a Deus pertence, amém? Mas nesse meio, nesses dois pontos, existe uma essência que Jesus disse. Versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós buscamos o reino de Deus, irmãos, quando nós nos convertemos, quando nós encontramos Jesus, nós começamos a buscar o reino de Deus. Cada um aqui teve a sua experiência com Jesus, quando encontrou Jesus. E se você ainda é um bebê na fé, você ainda está encontrando Jesus. Isso é bom, porque Deus se agrada desse amor, dessa busca. E se você ainda não encontrou, você pode encontrar hoje Jesus Cristo. O reino de Deus. Então, quando nós encontramos o reino de Deus? Quando nós nos convertemos. E aí Jesus fala, mas buscai primeiro o reino de Deus. Você quer todas essas coisas? Você precisa, e o Pai sabe que você precisa? Busque o reino de Deus. Busque as coisas do alto. Busque viver a justiça de Deus. A justiça aqui, quando a Bíblia fala, e a sua justiça, a justiça que Deus diz aqui, ela é as leis de Deus. A ordem, princípios de Deus. Por quê? Porque Jesus aqui, irmãos, ele ensinava para os discípulos os princípios. Deus, através de Jesus Cristo, ensinava os mandamentos. Deus ensinava a amar ao próximo, obedecer aos mandamentos de Jesus. Aquele que me ama, me segue, me obedece. Jesus disse isso para os seus discípulos. Então, essa é a justiça. Busque o reino de Deus e a sua justiça. A obediência, a conhecer o reino de Deus. E aí ele completa no versículo 33, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas. Em nenhuma o Pai vai deixar faltar a vocês. Essa é a palavra de Jesus para nós. Então, quando nós nos convertemos a Jesus, nós começamos a buscar o reino e a sua justiça. E isso é um privilégio, irmãos. E eu peço a Deus e ao Espírito Santo que traga esse entendimento para nós aqui. É um privilégio encontrarmos Jesus. Tantas famílias, tantas pessoas não têm Jesus e vivem uma desgraça. Vivem sem a graça. Têm uma vida desgraçada, não tem a graça de Deus, irmãos. Quantas famílias, e eu sei que você com certeza conhece, pelo menos uma. Uma vida que não tem a graça de Deus, o favor de Deus não chegou até lá. Casamentos destruídos, filhos sem relacionamento com os pais, e drogas, e enfim. Talvez você mesmo viveu isso. Mas a partir do momento que você encontrou o reino de Deus e a sua justiça, a sua vida mudou. E isso é um privilégio. Você ter os seus filhos na presença de Deus. Ah, pastor, mas eu passo necessidades. Busque a Deus e o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não confunda as necessidades com provações. Não confunda as necessidades com consequências. Porque se eu erro, eu vou colher. Se eu planto laranja, eu vou colher a laranja, irmãos. Não tem como plantar laranja e colher melancia. Não existe. Se você plantou, você vai colher. Se você tomou as decisões erradas sem consultar o Espírito Santo e buscar o reino de Deus e a sua justiça, você vai colher. Pastor, mas quanto tempo? Enquanto gerar fruto. Enquanto aquela semente que foi plantada gerar frutos, você vai colher. Porque Deus, ele te dá a liberdade de escolha. Se você plantar para colher coisas boas, Deus vai falar, filho, você vai colher o resto da sua vida coisas boas. Mas, filho, se você plantar coisas ruins, você vai colher. Entende? Deus, ele nos dá a liberdade de escolher até mesmo Ele. Porque nós estamos aqui hoje porque escolhemos Jesus. Nós nos convertemos a Jesus. Eu escolhi estar aqui, eu escolhi servir a Jesus. Talvez cada um em sua condição. Uns por amor, outros por necessidade, outros
por nem saber o motivo, mas estão aqui, buscando o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas Deus vai acrescentar a cada um de nós. Então, não tente culpar a Deus por aquilo talvez que você esteja vivendo hoje, porque Deus, felizmente eu digo para você, irmão, Deus não tem culpa de nada. Se a minha vida está difícil, é por culpa minha mesma. É totalmente minha. Deus não tem culpa. Deus, Ele acrescenta. Ele tem uma promessa, Jesus disse, busque o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que eu citei antes, imagina Jesus falando para os discípulos, todas essas coisas que eu disse para vocês antes, vos serão acrescentadas. Não se preocupe com o dia de amanhã. Viva o hoje, viva a justiça de Deus hoje. Amém? Mateus capítulo 7, versículo 13, foi quando Deus colocou essa palavra no meu coração. Aqui Deus começou a ministrar o meu coração. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. E eu quero começar a ministrar o seu coração através do Espírito Santo com essa palavra final do versículo 14. Encontrem. Quantos encontraram a porta estreita aqui? Quem é a porta estreita, irmãos? Jesus. E por que Jesus é a porta estreita? Porque Ele leva à vida. A porta larga leva à perdição. Entende que é um privilégio que Jesus nos dá de encontrarmos a porta, porque existem pessoas que nem encontraram a porta ainda. E a tendência dessas pessoas que não encontram Jesus é escolher o caminho mais fácil, o caminho largo, o caminho de facilidades, o caminho de coisas boas, de prazeres carnais, de momentos de falsas alegrias, porque vive aquele momento, vive uma ansiedade, vive, se eu não fizer hoje, eu não sei o que vai ser amanhã. Por quê? Porque não busca o reino de Deus e a sua justiça. Então procura o caminho largo, é mais fácil. Muitos, e inclusive um dia eu e você, a gente já procurou o caminho largo. A gente sabe que precisa ter uma escolha. A gente sabe que existe dois caminhos. Nós sabemos, porque não é possível você achar que a vida acaba aqui. Deus operar tantas coisas em sua vida e a vida acabar aqui. Irmãos, existe vida após a morte. Ou a vida eterna com Jesus, ou a morte eterna com o diabo. Existe, ela existe, é real. Um dia eu conversando com um homem, um pai de família, ele ainda tem dificuldades em crer em Jesus. Ele já aceita Jesus, mas ainda não crê em Jesus. Conversando com ele, eu disse assim, olha só, faz uma reflexão comigo rápida aqui. Jesus veio, você acredite 100% ou não, mas Jesus veio, e eu creio em Jesus, morreu na cruz para nos salvar. E Jesus deixou essa mensagem. Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia e deixou essa mensagem para os discípulos. Olha, eu venci a morte e vou voltar para buscar vocês, para morar comigo no céu. E aquele que crê em mim será salvo. É simples. Escuta o que eu estou dizendo. Jesus disse, eu sou o caminho, eu levo vocês para a vida. Existe vida, hein, após a morte, porque eu venci ela. E eu estou aqui dizendo para vocês que existe. E eu vou voltar para buscar vocês. Quem crê em mim será salvo. E aí, refletindo nesse assunto com ele, eu disse assim, já pensou se é verdade o que Jesus disse? Você já parou para pensar se for verdade? Aí ele deu abriu o olho assim, desse tamanho, né? Talvez refletiu naquela hora. E se for verdade, eu disse para ele, que existe vida após a morte? Eu creio. Você ainda não crê, 100%. Mas e se for verdade o que Jesus disse? E Jesus voltar e você viver uma morte. Viver não, né? Você tiver uma morte eterna com Satanás.
Simplesmente porque você não acreditou no que Jesus disse. Jesus estava dizendo a verdade. Olha, existe vida após a morte. Eu vou voltar para buscar você. Só acredita em mim, busque o reino de Deus, que eu vou salvar todos vocês. E se for verdade? E nós sabemos que é, né, irmãos? Nós cremos em Jesus e sabemos que é verdade, que existe vida. E Jesus vai nos buscar. Então, nós encontramos Jesus. Nós cremos em Jesus, Jesus nos salvou. Jesus quer que nós busquemos o seu reino e a sua justiça. Mas existem duas portas. Versículo 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, que é o dia da salvação, o último dia. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhes direi abertamente, Jesus nos dirá abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Essa palavra aqui é para crente, viu? Quem é crente aqui? Essa palavra aqui é para crente. Senhor, mas em Teu nome nós fomos para o Piauí, estabelecemos uma igreja, em Teu nome as pessoas foram libertas e salvas. Realmente, as pessoas foram libertas e salvas, e aquelas pessoas eu conheço, mas você não. Mas Deus me usou para fazer aquela obra? Sim, você se dispôs, Deus usou. Assim como Deus usou até mesmo uma mula, Ele pode me usar também se Ele quiser. Não porque a mula não seja nada, né? Porque a mula é muito importante, ela tem um grande serviço, às vezes até mais do que eu. Mas o que eu quero dizer é o quê? É relacionamento. Eu não conheço, Jesus falou, eu não conheço. Quem é você? Senhor, lembra lá no Teu nome? Sim, no meu nome há poder, como nós cantamos aqui. Não vem de você, vem no meu nome. O poder há no nome de Jesus. Se sair da sua boca, há poder no nome de Jesus. Não vem de mim, vem de Jesus. Não vem de você, vem de Deus. Senhor, e os demônios que se sujeitaram diante de mim, em meu nome. Essa palavra é para crente. Jesus já deixa aqui claro, alguns não encontraram, mas alguns encontraram, mas estão no caminho errado. Estão vivendo pela porta larga, pelo caminho largo. Vamos voltar para a porta estreita. João, capítulo 31. Abre comigo aí, por favor. Perdão, 8:31. João, capítulo 8, versículo 31. Graças a Deus, um texto muito conhecido de nós, filhos de Deus, e também muito falado pelo atual presidente, que diz assim, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Olha só, judeus que acreditavam nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, qual era a palavra aqui? Era a justiça, era o ensinamento. Verdadeiramente sereis os meus discípulos. Existe um caminho a trilhar. Vocês conhecem a verdade, vocês conhecem a justiça. Se permanecerdes firmes pelo caminho, verdadeiramente sereis os meus discípulos. E agora vem o versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade, que é a justiça de Deus, vos libertará. Sabe o que esses homens aqui precisavam? De libertação. Libertação, eles precisavam ser livres de conceitos humanos. E Jesus diz para eles, permaneçam. Jesus não ficou perdendo o seu precioso tempo, não que aqueles homens não importassem, porque cada vida importa para Deus. Jesus ele tinha pouco tempo para realizar a sua obra, tanto que ele não tinha onde reclinar a cabeça, diz a Bíblia. Ele constantemente viajava e levava o amor de Deus e anunciando as boas novas. Então Jesus disse, se vocês permanecerem na minha verdade, vocês verdadeiramente serão os meus discípulos. E
Conhecereis a verdade que vocês buscam, e a verdade vos libertará. Vocês serão livres dessas algemas, livres desses pensamentos malignos, satânicos. Essa escolha, irmãos, é a porta estreita. Não dá para conhecer a verdade na porta larga. Não existe possibilidade. Na porta larga e no caminho espaçoso, você faz as suas escolhas. No caminho estreito não dá, irmãos. Quem tem, como fala, é claustrofobia que fala que fica no apertado? É isso? Quem tem sabe que, imagina, você ficar num caminho apertado ali. É só Jesus, não é? É só Jesus. A Bíblia não fala o tamanho da dimensão. A Bíblia diz que é apertado e a porta é estreita. Além de ser apertada e estreita, tem que encontrar, tem que procurar. E muitos ainda não encontraram, mas vocês, nós encontramos nessa manhã esse caminho, essa verdade, que é Jesus Cristo. E a gente precisa permanecer nessa verdade, e a gente precisa permanecer conhecendo a verdade, para que as escamas caiam dos nossos olhos, a gente conheça. No caminho largo, irmãos, a verdade não dói. Porque quando a verdade vem diante de você, o que você faz? Eu desvio dela. Não vou ouvir essa verdade. Eu vou ouvir o que eu quero. Você tem espaço de escolha. Você escolhe, você faz as suas próprias decisões. Mas aí vem aquele grande problema do início. São as escolhas e as sementes que você vai plantando no meio do caminho. Aquilo que você plantou, meu irmão, você vai colher. Não tem jeito. E quando nós escolhemos a porta larga e o caminho espaçoso, irmãos, a gente vai semeando palavras de maldição. A gente vai semeando discórdia, a gente vai semeando o rancor, o ódio, isso tudo está caindo no solo e vai gerar. Depois, você é capaz de suportar? Sim, em Jesus. Com certeza muitos aqui já passaram por momentos muito difíceis, como eu já passei por escolhas erradas, irmãos, é difícil, dói, a gente chora, a gente acha que não vai aguentar, mas através do Espírito Santo a gente pode, mas a gente não precisava passar por esse momento, ou não é verdade? Jesus está colocando filha, tem dois caminhos, a porta estreita, que te leva à vida, e a porta larga, que te leva à perdição. Escolhe qual caminho você quer, escolhe o que você quer. A verdade vai doer? Vai, mas ela vai te levar para a vida. Ela vai te dar salvação, o caminho estreito vai te dar. Você vai andar talvez com um pouco de dificuldade, com luta, sim, mas no final é vida, é paz, é presença de Deus. E aí a gente fica querendo viver os prazeres da carne, as obras da carne, escolhe o caminho largo. E ali não existe verdade, ali não existe justiça, ali não existe nada que possa te trazer a libertação, que é a palavra e a justiça de Deus. Versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho, que é Jesus, irmãos, ele não está na porta larga. Não está. Jesus não está na porta larga, porque ele não é essa porta. E quando Jesus fala aqui para os fariseus, para esses homens que eles permaneçam na verdade, e aí sim eles serão os seus discípulos, é o quê? Escolham o caminho certo. Façam as escolhas corretas na vida. Desde o início, irmãos, eu acho que a primeira escolha aí de um homem, de uma mulher, importante é o casamento. Outras tantas, né? Mas eu acho que a partir dali, porque quando você casa, você sai de casa e vai viver a sua vida. E quando a gente faz uma escolha ruim, você plantou. Está semeado, irmãos. A aliança foi feita. Você tem que buscar o Espírito Santo. Porque a porta larga faz você desistir. Deixa quieto. Não, isso não é para mim. Agora, a porta estreita, não. A porta estreita te traz verdades. O que eu fiz de errado? O que eu preciso mudar? Qual é o comportamento que eu estou tendo no meu casamento?
O que eu fiz? E aí Deus começa a te mostrar através da justiça. E a verdade começa a vir para você, e a verdade vai doer. E aí você vai começar a ter comichões nos ouvidos para ouvir verdade. Sabe quando a gente está no culto e o pastor começa a ministrar, parece que alguém contou a nossa vida para o pastor? Já aconteceu comigo. Várias vezes. Algumas vezes pensei, acho que a Carla comentou com o apóstolo alguma coisa. Acho que a Carla contou que a gente brigou ontem. Parece, mas não é. Sabe o que é isso? É Deus, porque Deus te ama. E Deus ele vai confrontar, ele vai tratar a tua vida, Ele não vai passar por cima do seu problema. Há poucos dias atrás eu ministrei e falei sobre o amor de pai, que o amor do pai corrige. O amor do pai não deixa o filho fazer o que quer, porque o amor que deixa o filho fazer o que quer não é amor, irmãos, e não é bíblico, é um amor satânico. Porque aí o seu filho vai fazer as escolhas erradas assim como você fez. Então nós, pais, ensinamos os filhos, olha, isso não pode, isso pode, isso, aqui você vai, aqui você não vai. Hoje você vai na casa da amiguinha, hoje você não vai. Por quê? Porque o pai doutrina o filho. Agora, o pai que não quer corrigir o filho é mais fácil, é o caminho largo. Filho, vai lá. É isso aí, filhão, sou o seu melhor amigão. O pai tem que ser pai, e depois ele vai ser amigo. Consequentemente, ele é amigo, mas primeiro ele tem que ser pai. E o filho tem que respeitar o pai e a mãe. Essa é a palavra de Deus. E assim é Deus comigo e com você. Se aquilo que eu fiz foi errado, Deus vai me corrigir, e eu vou colher, e eu vou ter que ser homem de Deus para colher aquilo que eu plantei. Porque se eu não for homem de Deus o suficiente, eu vou recuar. Eu vou sair do caminho estreito e vou para a porta larga. É mais fácil. Eu vou por aqui. Aqui eu tenho espaço para desviar das verdades. E se Deus vier me corrigir, eu vou para cá. Se alguém disser alguma coisa que eu não gosto, eu vou para lá. E aí você vai escolhendo os seus caminhos. Só que junto com as escolhas, as sementes estão ficando para trás. As sementes estão ficando. Hoje, você olha para trás, você não vê nada ainda. Mas daqui a alguns anos, quando você olhar, está cheinho de fruto. 10 anos, 20 anos de escolhas erradas que você vai ter que colher. E Jesus está nos alertando hoje. Deus está nos trazendo a verdade. Escolha a porta estreita. Porque no final, preste atenção que Jesus está dizendo, no final você vai se alegrar. Porque lá tem vida. Foi isso que Jesus disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Versículo 43, 8, 43. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Olha só as escolhas, o caminho largo. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade. Porque não há verdade nele, quando ele prefere a mentira. Fala do que é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Olha o caminho largo. Olha a facilidade. Olha a vida fácil. Olha as escolhas sem consequência. Quando a gente é mais jovem, né, a gente pensa menos. Porque tem muita gente mais velha, mais experiente, que continua tomando decisão errada. Não segue a justiça de Deus. Mas quando a gente é mais jovem, a gente não para pensar que depois que você chega nos 40, de vida, de fato, muita gente que vive muito mais, né? Mas até os 80, irmãos, você já está na metade da vida. A metade do seu vigor, a metade da sua energia, já foi. E aí você começa a refletir, poxa, peraí. Se eu tomar essa decisão hoje, amanhã, é ou não é verdade? Mas até ali você vai tomando, a gente não para pensar. E não vai mudar, né, irmãos? Isso não é uma lição de moral. Não vai mudar, jovem é assim, todos nós fomos jovens um dia. A gente vai orientando na palavra. E o caminho largo é mentira. Jesus está dizendo, é mentira. Não há confronto, não há tratamento.
A gente não é mudado, a gente não é transformado. A gente vai tomando as próprias escolhas, a gente vai fazendo aquilo que nos agrada. Mas no final, irmãos, infelizmente, é destruição e morte. Destruição e morte. Eu queria que a gente fosse agora em Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Todos esses textos que nós estamos vendo agora aqui da Bíblia são caminhos da porta estreita, do caminho estreito, que é Jesus. Versículo 23, 9 e 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo. O caminho estreito, irmãos, a gente não faz a nossa própria vontade, a gente faz a vontade de Deus. E no caminho estreito, o que Deus faz? Ele supre todas as nossas necessidades, como nós lemos no texto inicial. O nosso Pai sabe de tudo que a gente precisa. Ele sabe das suas necessidades físicas, espirituais, materiais. Deus sabe de tudo aquilo que você precisa. Deus sabe de tudo aquilo que você pode ter ou não pode ter. Deus sabe, Deus te conhece, foi Ele que te fez. Ele fez o teu coração, Ele te formou lá no ventre da sua mãe. Quando você foi gerado ali, que o seu coração começou a bater, Deus te fez. Deus já sabia todo o caminho que Ele tinha para você ali, no caminho estreito. E Ele vai suprindo todas as suas necessidades nesse caminho. Davi um dia escolheu estar na mão de Deus, e eu também escolho estar na mão de Deus, irmãos. Porque a primeira coisa que nos vem à mente é: puxa, pastor, mas o caminho estreito é difícil. Realmente é, mas no final me dá vida. Lembra? E se for verdade? E se realmente Jesus voltar e buscar a sua igreja? E se realmente existe vida após a morte? E existe, né? Eu estou dizendo e se, mas nós sabemos que existe. E aí a gente escolhe o caminho largo, a porta larga, e está vivendo a vida hoje como se não tivesse consequência no amanhã. Mas Jesus está nos dizendo: filho, não é por aí, não vai por esse caminho. Você já encontrou a porta, você já sabe o caminho, você já tem a salvação. E aquele que quer vir após mim, Jesus disse, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Deus tem um chamado especial para cada um de nós, irmãos. E quando eu digo chamado, eu não estou dizendo púlpito, eu não estou dizendo ministérios, eu não estou dizendo ofícios, eu estou dizendo que Deus ele tem uma obra na tua vida para fazer. Claro que Deus vai usar os ofícios, Deus vai usar os ministérios, Deus vai te usar aqui no púlpito como levita, como ministro de Deus. Deus vai te usar em qualquer lugar, aonde você for, nessa nação, em outra nação, porque Deus tem uma obra na tua vida. Essa é a questão. Deus tem uma obra, mas a obra de Deus ela só vai se concretizar na tua vida se você tomar a atitude de negar-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? Eu não vou escolher o caminho largo, porque o caminho largo me dá prazeres. A porta larga me dá alegrias. Eu vou pelo caminho estreito, porque eu vou negar as minhas vontades e vou escolher Jesus. Eu vou andar com Jesus. Jesus está te chamando em todo o tempo. Vem, filho, vem para cá. Porta larga, porta estreita. Qual eu vou? Aí você vive pelas suas necessidades, não conhece a justiça. Se algum pastor, algum amigo te diz uma verdade, aquilo te dá comichão nos ouvidos. Você fala, não, isso eu não quero. Isso é não, eu vou pela porta larga porque é mais fácil. Facilidade, dinheiro fácil, prostituição, droga, e, enfim, tantas coisas que no caminho largo existem. Não, pastor, mas eu vou pelo caminho largo, mas eu vou me desviando dessas maldades. Até quando? Porque a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne, meu irmão, não brinque com a sua carne. Não ande na beira do abismo. Não ande na beira do abismo, porque uma hora você vai ceder para a carne. E aquele momento que você ceder, ou eu ceder, pode ser o último da minha vida. E se for verdade que existe vida após a morte, eu vou para o inferno. E aí no inferno não dá mais para voltar. Já não dá mais para recuar, ali é o fim. É a sentença. O juiz vai bater o martelo.
você está sentenciado a viver eternamente no inferno. Isso é triste, irmãos. E é uma realidade. E a gente não pode se esquecer disso. Existem dois caminhos, Jesus disse. A porta larga, o caminho de facilidades, e a porta estreita, que traz verdades e confronto. Quem já foi corrigido pelo pai aí ficou bravo com o pai? Eu. Fui na praia a primeira vez sozinho com 18 anos, irmãos. Pensa num menino brabo. Que eu ficava, brincadeira, não ficava bravo não. Ficava meio chateado. Meu pai não deixava de jeito nenhum. Não. Enquanto morar aqui, quem manda sou eu. Meu pai é jogo duro, né? Quem conhece ele aí sabe. Mas amém, glória a Deus que meu pai fez isso. Porque talvez se ele não tivesse feito isso para mim, eu não estivesse aqui hoje. O caminho foi estreito para mim? Foi estreitíssimo. Era aqui, ó. Como que? É rédea, né, que a gente fala. Meu pai me levava aqui, ó. Na rédea. Pertinho. Eu me lembro de algumas situações que eu ia para... Algumas não, várias situações. Eu ia para a escola, e aí eu acordava cedo, sempre estudei de manhã, e eu chegava da escola, almoçava com sono. Sabe aquele sono da tarde, irmãos? Gostoso. Sabe? A Carla sempre fala, né, que quando ela era criança, ela colocava o colchão no sol. No inverno, que você coloca o colchão no sol e pega aquele sol e dorme no sol, acorda todo suado. Aquele sono gostoso. Aí eu ia, aí meu pai terminava o horário de almoço dele. André, vamos. Falei, vamos aonde? Vamos trabalhar. Tinha 12 anos, 11, sei lá. Irmãos, trabalhar, pai. Meu Deus do céu. Meu Deus. E aí lá ia eu puxar bloco, puxar massa, subir andaime. E quando passava os amigos da escola na rua? Se escondia, imagina. Mas aquela porta estreita que o meu pai, o pastor Luiz me ensinou, está me colocando em vida hoje. Entende? Naquele momento eu não entendia. Se ele tentasse me explicar hoje, irmãos, eu não ia entender nunca. Mas qual era o papel dele como pai? É aqui, ó. Esse é o caminho que você vai seguir. Esse é o caminho. Lá em casa, na minha casa também hoje, mas na época, não tinha escolha, irmãos. Vai para a igreja e pronto, e acabou. Não tem escolha. Ah, mas eu vou... Teve uma vez que eu não queria ir, acho que eu nunca contei isso. Eu não queria ir na igreja, era na igreja lá do centro. Estava com muito sono, eu não queria ir para a igreja. E aí a conversa era assim, vai e ponto final. É assim, tá bom. Aí eu dormi no culto. Eu lembro que lembra o banco de madeira? Tem ainda até hoje, né? Eu deitei assim, ó, no banco. Eu era o apóstolo que ministrava ainda na época, era o pastor Alexandre, né? Também. E aí eu dormi, acordei com a calça toda molhada de baba, assim, ó, porque eu dormi o culto inteiro. O culto inteirinho dormindo na hora da palavra. Mas ele me levou, eu tinha que estar lá. Aí talvez a gente pense, tá bom, filho, vai, fica aí hoje então, não precisa ir. Você está com muito sono, né, filho? Fica aí. Ai, pai, obrigado. Ó a porta larga, olha a facilidade. Eu estou dizendo no meu caso, tá, irmãos? Como educação, na forma que meu pai me levou, e eu levo as minhas filhas também. Tá bom, fica aí, filho, tá. De novo. Pô, pai, só hoje vai. Tá bom, filhão, fica aí. O pai e a mãe vai na igreja orar por você. 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18. Pai, eu não vou na igreja mais, eu não quero ir mais na igreja. Aí vem o problema. Aí eu vou olhar para trás, talvez meu pai olhasse para trás e ele devia ter obrigado quando ele tinha 8, 9 anos. Porque até ali eu tinha poder e autoridade para ensinar. E assim é Deus, irmãos. Deus é o seu pai. Ele quer que você ande pelo caminho estreito, porque ali ele sabe que vai lá no final, você vai celebrar a vida. Ele não vai te deixar, a não ser que você escolha, aí o caminho por facilidades, por mentiras, porque a Bíblia diz que quem é o pai da mentira? O diabo. E o sofrimento e a porta larga é o diabo. As facilidades vêm do diabo. A verdade vai doer, vai te fazer comichões, mas a verdade vai te dar vida. E Deus coloca para você, hoje, qual é a escolha que você faz? Mentiras, facilidades ou a verdade e a salvação eterna com Jesus? Escolha Jesus. E eu tenho certeza que você vai ser muito, muito mais feliz. Amém?
Eu quero ler agora Mateus, capítulo 7, eu queria chamar o Ministério de Louvor. Mateus, capítulo 7, versículo 21. É o texto que nós lemos no início. Ao 23. Amém? Diz o texto: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Irmãos, eu quero que você pense agora como um pai. Mesmo que você não seja, se você é, você vai ter mais facilidade. Nem todas as vezes nós fazemos a vontade do Pai do céu. Nem todas as vezes. A gente erra muito. Eu erro muito, eu preciso mudar muito. Mas nós sabemos qual é a vontade do Pai. É ou não é verdade? Ninguém aqui é enganado ao ponto de não saber qual é a vontade do Pai para a sua vida. A mentira é do Pai? Não. O vício é do Pai? Não. A bebedice é do Pai? Não. Mentira é do Pai? Não. Orgulho é do Pai? Não. Sabe por quê? Existe uma essência em você que é de Deus, que não dá para mudar. E todas as vezes que você e eu vamos fazer algo de errado, nós sabemos que aquela não é a vontade do Pai. A gente sabe, só que as duas portas são tentadoras. E aí a gente... O que eu faço? E eu quero orar, com base nessa palavra, para que o Espírito Santo, porque o grande propósito do Espírito Santo na terra, irmãos, é nos orientar aquilo que nós temos que fazer e as escolhas que temos que fazer no nosso dia a dia, no hoje. Porque você não pode escolher o que você vai fazer amanhã, mas você escolhe o que vai fazer hoje. E se você plantar coisas ruins hoje, foi semeado, amanhã você vai colher. É simples. Ah, pastor, eu vou voltar lá no início, eu quero tirar aquela semente. Não, irmão, já criou raiz. O máximo que você pode fazer com o Espírito Santo é vir podando, porque ela vai crescer. Mas eu vou ter que colher, eu não gosto. Foi a escolha errada. Você fez. Agora é joelho no chão, buscar o reino de Deus e a sua justiça e confiar no Espírito Santo. E Deus pode fazer isso também. Entende? Jesus, ele coloca diante de nós e a gente sabe qual é a vontade do Pai. E aquele que não faz a vontade do Pai não vai desfrutar da vida eterna, porque nós sabemos que é verdade e Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja. Amém?